Boa noite para todo mundo. A gente vai dar continuidade ao estudo de movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Que se trata de trajetória retilínea, então, corpo que se movimenta, ele fica sempre sobre uma reta, e a aceleração é constante. Então, a ideia de uniformemente variada é porque algo varia, e varia de maneira uniforme. Quem varia de maneira uniforme é a velocidade, que está sempre acompanhando ali o movimento do corpo. Tá? Então, o nome retilíneo é por conta da trajetória, né? O corpo está sempre sobre uma reta, é um movimento unidimensional, e o uniformemente variado, variado vem de variação, uma variação uniforme. E qual grandeza iria variar, né? No caso, é a grandeza velocidade. Beleza? E aqui a gente traz um desenho, uma figura, em que nos carrinhos amarelos a gente tem um movimento retilíneo. Então, aqui, se a gente observar, né, o carro está sempre sobre essa estrada horizontal, porém ele não é uniformemente variado, a velocidade não varia. Então, aqui no nosso primeiro desenho, em que a gente tem os carrinhos amarelos, nós diríamos que o movimento ele é uniforme, né? Então, se eu tenho que classificar isso aqui, ó, eu digo que é um movimento uniforme, retilíneo uniforme, tá? Então, a ideia do retilíneo é por conta da trajetória ser em linha reta. Uniforme vem de a velocidade não variar. Então, se eu acompanhar ao longo do tempo, instante 0, instante 1, instante 2, e assim sucessivamente, a gente está apontando aqui uma variação de tempo de 1 em 1 segundo, e a gente pode perceber que a velocidade tem sempre tamanho valendo 10 metros por segundo, ela não varia, o tamanho dela sempre é 10 metros por segundo. Então, eu diria ainda assim, V de T é igual a 10 metros por segundo, sempre vale 10. E se eu quisesse determinar a posição, porque se ele está se movimentando, a posição dele varia com o tempo. E como a velocidade é constante, a posição varia de maneira uniforme. Alguém varia, posição varia de maneira uniforme. Então, nessa situação 1 do carrinho amarelo, a posição, que normalmente eu represento pela letra S, a cada instante, no instante 1, no instante 2, quanto que ela vale? Posição inicial, mais a velocidade, que é constante, então o tempo todo, no nosso caso, é de 10, vezes o tempo. Então, essa é uma fórmula que a gente utiliza quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme. E utiliza para quê? Para determinar a posição. Né? Então, depois de 3 segundos, onde que esse carrinho amarelo estaria? Na posição 15? Na posição 10? Então, essa fórmula que a gente utiliza para determinar a posição. Quando a gente olha para o que acontece no carrinho vermelho, a cada período de tempo de tamanho 1 segundo, ou seja, quando eu pego o ΔT valendo 1 segundo, né, então aqui do 0 até 1 segundo. Aqui do 1 até o 2, parece até que o ΔT aqui ficou maior, ó. Tá vendo? Algo aqui está maior, mas essa medida maior, esse segmento horizontal, representa para a gente o tamanho do percurso que ele andou, o ΔS, em um intervalo de tempo de 1 segundo. Então, assim, a cada 1 segundo, ele vai andando cada vez mais, esse pedaço vai ficando maior, o tamanho do deslocamento aqui vai ficando cada vez maior. E a gente vai considerar intervalos de tempo ali de mesmo tamanho. Beleza, gente? Então, se vocês observarem aqui, 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Então, a gente está considerando um ΔT valendo 1 segundo. Porém, na figura dos carrinhos vermelhos, ele está andando mais, ΔS é maior, a cada ΔT de um tamanho 1 segundo, que ocorre posteriormente. Então, no primeiro segundo, ele anda pouquinho, no segundo segundo, ele anda um pouco mais, no terceiro segundo, ele anda mais ainda.
Isso por conta da velocidade estar aumentando à medida que o tempo passa. Então, quando a gente observa o tamanho da velocidade aqui em cima, está registrada aqui em cima, no instante 1 ela vale 0. No instante 2, ela já está valendo 4. Então, ela saiu de 0 e foi para 4. Ou seja, ela aumentou 3 metros por segundo. 3 metros por segundo a cada segundo. Então, em um intervalo de tempo de 1 segundo, a velocidade variou 3 não, né? 4, desculpa. Né? Saiu de 0, foi para 4, aumentou 4 metros por segundo. Será que essa variação na velocidade permanece constante? Então, se a gente olhar daqui para cá, ó, no instante 1 até o instante 2, a nossa velocidade, que era de 4, foi para 8. Depois, no próximo 1 segundo, ela sai de 8 e vai para 12. Então, o que está acontecendo com a velocidade? Ela está variando 4 metros por segundo a cada segundo. Então, a nossa velocidade, ela aumenta 4 metros por segundo a cada segundo. Obviamente que a gente, numa simbologia, não escreve assim, ó. A gente tende a escrever assim, 4 metros por segundo, melhor ainda, 4 metros por segundo ao quadrado. Esses 2 segundos aqui se juntam e fica segundo ao quadrado. Então, esses 4 metros por segundo ao quadrado está medindo a variação da velocidade, que nesse caso é constante. Então, a cada segundo, a velocidade está aumentando 4 metros por segundo. Então, eu tenho aí uma velocidade variando e, nesse caso, aumentando 4 metros a cada segundo. Essa situação, se eu tenho que classificar, eu chamo de um movimento retilíneo uniformemente variado. Daqui a pouquinho a gente vai falar em retrógrado, retrógrado progressivo, acelerado e por aí vai, tá? Retardado. Mas, por enquanto, movimento retilíneo, porque minha trajetória é retilínea, e a ideia do uniformemente variado é porque a velocidade varia de maneira uniforme, de maneira constante. No meu caso, a medida dela é de 4 metros por segundo, né? O tamanho da variação da velocidade. Também chamada de aceleração. Então, o que é a aceleração para nós? Ela mede a variação da velocidade. No caso de eu estar trabalhando com um movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração, tamanho dela, tá, gente? Todas essas são grandezas vetoriais, tem módulo, direção e sentido. Então, quando eu falo só no número, eu estou falando no escalar, velocidade escalar, aceleração escalar, ou no tamanho. Então, a aceleração, ela necessariamente é constante, ela não pode variar. Então, se eu medir aqui no primeiro segundo, ela deu 4, ela tem que continuar dando 4 o tempo todo. Isso é necessário para que eu classifique como movimento uniformemente variado. Bom, e o que acontece nos carrinhos verdes? Algo semelhante. Eu também tenho a velocidade variando. Porém, ao invés dela aumentar, ela diminui. Então, no desenhozinho dos carrinhos verdes, a gente tinha inicialmente uma velocidade de 24. Quando eu olho no 1 segundo, olha como o carrinho andou muito. Então, por que ele andou muito? Porque ele começou com uma velocidade grande. E aí ele está andando 24 metros por segundo. Só que ele freia. O que é frear nesse caso? É a velocidade diminuir. Então, ela baixa de 24 para 18. Então, ela diminuiu. Diminuiu quanto? No primeiro momento aqui, ó, o que está acontecendo com a minha velocidade? Eu estou subtraindo dela, estou diminuindo 6 metros por segundo, né? A cada segundo. Isso aqui foi o que aconteceu lá com a minha velocidade, eu chamaria de um ΔV. Isso não é aceleração. A variação que a velocidade sofreu. Aceleração, para mim, aqui nesse caso, vai ser ΔV dividido por ΔT. Né? Então, eu teria que pegar esse 1 segundo e fazer ΔV dividido por 1, por ΔT, que é 1 neste caso. Mas eu aqui ainda estou medindo o tamanho da variação da velocidade. Então, quando eu olho do instante 1 para o 2, eu chamaria isso de
segundo, segundo. Então, no segundo, o que aconteceu com a velocidade? Ela diminuiu. De quanto? De 18 para 12. Então, ela diminuiu 6 novamente. Então, nesse próximo intervalo, a variação da velocidade também foi negativa, ela está diminuindo. Menos 6 metros por segundo. Então, se eu observar o que acontece na minha trajetória inteirinha, eu vou perceber que a variação da minha velocidade se manteve constante, valendo sempre menos 6 metros por segundo a cada segundo. Então, eu diria que também na situação do carrinho verde, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. Porém, no caso dos carrinhos verdes, a nossa aceleração ela vale menos 6 metros por segundo ao quadrado. Esse menos indica para nós, no nosso caso aqui, que a velocidade vai diminuir. Ela está diminuindo 6 metros por segundo a cada segundo. Beleza, gente? Então, qualquer uma das duas situações, do carrinho vermelho e do carrinho verde, eu tenho o que nós chamamos de movimento retilíneo uniformemente variado. No carrinho amarelo, eu não tenho movimento retilíneo uniformemente variado, simplesmente movimento retilíneo uniforme. Nas situações em que a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente mede a aceleração, que sempre tem um tamanho que não varia, né? Ela é constante, podendo ser positiva ou negativa, mas ela sempre vale numericamente uma mesma coisa. Então, eu meço esse valor simplesmente fazendo ΔV dividido por ΔT. O cuidado que eu tenho que tomar é que, por exemplo, digamos que a minha velocidade, né, eu calculei lá o ΔV e vi que a unidade, por exemplo, é metros por segundo. E aí, por algum motivo, na unidade de tempo, poderia ter hora, por exemplo. Então, eu não posso trabalhar com segundo e hora, né, para uma mesma grandeza. Né? Então, ou vai todo mundo para hora, ou vai todo mundo para segundo. Né? Caso, por exemplo, acontecesse uma situação como essa que eu estou falando para vocês. Então, claro que velocidade é uma variação da posição em relação ao tempo. Então, sempre a unidade de velocidade vai ter aí uma fração em que na parte superior eu tenho uma unidade de comprimento e no denominador eu tenho uma unidade de tempo. E quando eu falo em aceleração, no denominador acaba que eu tenho uma unidade de tempo ao quadrado. Então, eu tenho que tomar cuidado para não fazer uma mistura aí de duas unidades diferentes para falar da mesma grandeza. Tá certo, gente? Vocês estão aí, né? Vocês estão me acompanhando. Tamo. Beleza. Aqui eu tenho um exemplo extremamente simples, em que a gente tem um movimento horizontal. Vocês estão vendo que a nossa partícula ela está se movimentando para a direita, né? Quem indica isso para nós é esse vetor que está aqui, ó. Seria interessante eu desenhar esse vetor, se ele por acaso estiver representando a velocidade, o que nesse caso não está, mas seria interessante que eu, se fosse representar a velocidade, desenhasse para representar o vetor velocidade, vetores que fossem aumentando de tamanho, tá? Porque o tamanho do vetor indica o tamanho da velocidade. Então, se está aqui dito para nós que a velocidade no primeiro instante, que é o t igual a 0, está valendo 2, e depois ela vale 5, então o vetor desse instante t igual a 1 tem que ser um vetor com tamanho mais que o dobro que esse que estava aqui no instante 0, tá, gente? Então, imagina eu pegar lá uma régua e medir, escolher um tamanhozinho lá, uma grandeza para ser 1. Então, desse pedacinho que eu escolhi para ser 1, imagina, você pegou uma régua, aí você falou, ó, esse pedacinho aqui para mim vale 1. Então, quando eu for desenhar o vetor velocidade aqui na primeira situação, ó, eu pegaria 2 pedacinhos desse tamanho. Mas se eu vou representar o vetor velocidade aqui nessa outra situação, então eu teria que desenhar um vetor apontando para a direita
e com tamanho que fosse 5 vezes esse meu referencial, tá? Porque a gente está vendo que o tamanho da velocidade está aumentando. Então, como consequência, o tamanho do vetor velocidade também teria que aumentar. Ora, então esse vetor que você desenhou aí na figura representa o quê? Se ele não mudou de tamanho. Se ele não mudou de tamanho, ele provavelmente tem que estar representando outra coisa. No meu caso, como ele não mudou de tamanho, eu vou utilizar esse vetor para representar a aceleração. Então, o que está acontecendo com a aceleração? Ela está apontando para a direita, né? Ela está na mesma direção do percurso da bolinha, porque às vezes, por exemplo, a gente vai fazer um movimento circular, e no movimento circular, imagina, tem uma bolinha, eu amarro, por exemplo, uma pedra no extremo do barbante, eu seguro aqui, ó, vou lá em cima da mesa, por exemplo, seguro o barbante aqui, eu aqui no meio, com a minha mão aqui no meio, e eu seguro o barbante e começo a rodar um barbante, sendo que no outro extremo aqui do barbante tem uma pedra. Então, quando eu começo a rodar, consequentemente, essa pedra ela quer cair fora, ela quer fugir do barbante. Então, meu barbante tende a ficar esticado. Então, assim, dependendo da força que vai acontecer ali da pedra, vai exercer sobre o barbante, e dependendo, assim, da qualidade do barbante, o material que o barbante é feito, ele vai realmente se romper. Eu espero que ele não se rompa. Daí, se ele não se romper e eu ficar tentando girar essa pedra, o que vai acontecer? Ela vai fazer um movimento circular. Né? Então, ela começa a girar ali em torno da minha mão lá no centro, e a pedra girando. Daí, o que acontece com a velocidade? A velocidade, ela sempre fica tangenciando a trajetória. Então, por exemplo, aqui estaria a velocidade, depois, na hora que a pedra estivesse aqui, a velocidade estaria aqui. Na hora que a pedra estivesse aqui, a velocidade está aqui. Se todos esses vetores que eu desenhei forem de mesmo tamanho, eu acabo dizendo que eu tenho aqui o que nós chamamos de movimento circular uniforme. Mas a trajetória é circular. E cadê a aceleração? Nesse caso aqui, a aceleração que a gente diz que é uma aceleração centrípeta. Ela vai apontar para dentro, para o interior do círculo. Mas para nós que não vamos trabalhar com isso ainda, em um movimento retilíneo, necessariamente a aceleração, ela vai ter a mesma direção da velocidade. Bom, o que pode ter de diferente? O tamanho e o sentido. Então, às vezes, a velocidade vai estar apontando, por exemplo, para a direita e a aceleração apontando para a esquerda. Um pouquinho maior, um pouquinho menor, tá? Ou pode acontecer da velocidade estar apontando para a esquerda e da aceleração, por exemplo, está apontando para a direita, ou todo mundo apontando para a esquerda, ou todo mundo apontando para a direita. Mas sempre esses dois vetores terão a mesma inclinação. Isso que garante que a minha trajetória seja uma trajetória retilínea. Então, no nosso caso aqui, a nossa bolinha vai se movimentar na horizontal, portanto, a aceleração ela vai ficar na horizontal, tá? E no nosso caso, a gente está percebendo que a bolinha está indo para a direita, porque o tempo, tá vendo? Tempo 0, tempo 1, tempo 2, 3, 4. Então, o tempo está passando para a direita. E à medida que o tempo está passando, o que está acontecendo? A velocidade está aumentando, a gente percebe isso. Eu tenho um enunciado que determina a aceleração média, sabendo que esse corpo está em um movimento uniformemente variado. Bom, uniformemente variado significa dizer que a aceleração é constante. E claro que quando a gente olha ali, a gente percebe que daqui aumentou 3. Quanto aumentou a velocidade? 3 metros por segundo. E aqui, de novo, 3 metros por segundo. E de novo, 3. E de novo, 3. Claro que nada me impede de calcular o tamanho da aceleração fazendo ΔV dividido por ΔT. Então, eu posso olhar o todo. Quando eu olho o todo, eu tenho ali como velocidade final uma velocidade de tamanho 14, sendo que a velocidade inicial é 2 metros por segundo. Então, 14 menos 2 é o tamanho da variação da velocidade no intervalo de tempo inteirinho, um ΔT de tamanho 4.
Então, aqui no meu denominador, eu faria a diferença 4 menos 0. Comecei a cronometrar no instante 0 e parei no instante 4. Portanto, a gente determina aí 12 dividido por 4, que dá igual a 3 metros por segundo. Já vou escrever 3 metros por segundo ao quadrado. Precisava ter feito essa conta? Não, eu poderia ter observado aqui, nossa, 3, o tempo todo 3. Isso estava garantido desde aqui do enunciado uniformemente variado. Ah, mas eu não sabia que o Professora, movimento era retilíneo. Então, gente, já te respondo. Por que eu sei que o movimento é retilíneo? Porque eu estou vendo a bolinha sobre uma horizontal e estou vendo o vetor, a aceleração, na horizontal também, tá? Então, ambos. Então, a trajetória está na horizontal e o vetor, a aceleração, também está na horizontal. Dessa maneira, necessariamente, meu movimento é retilíneo, mesmo que não esteja escrito aqui no enunciado. Pode falar. Oi? Quem tá? então, eu poderia só. É porque eu fiz somando, tipo assim, todas as velocidades e dividir por todo o tempo. Eu poderia fazer assim também, ou existe algum exercício que isso pode dar errado? Então, para a gente, nós vamos trabalhar ou com movimento uniforme, em que a aceleração vale 0, ou com movimento uniformemente variado, em que a aceleração é constante. Agora, em outras situações, o que poderia acontecer, José? A gente ter a aceleração variando. Então, imagine que, por exemplo, daqui para cá, a velocidade variasse de 2 para 6, tá? E que daqui para cá ela variasse de 6 para 8. E depois, eu vou fazer um outro desenhozinho aqui, eu vou apagar ali, tá? Só para não tumultuar aqui, entendeu? Então, aqui a gente vai deixar do jeito que está. Vamos pensar numa outra situação aqui para nós, em que eu vou colocar uma tabela, digamos que eu tenha o tempo e a velocidade. Então, no instante 0, suponha que a velocidade era 2. No instante 1, 5. Então, vocês estão vendo que a velocidade variou 3. No instante 2, 6. No instante 3, 10. No instante 4, 20. No instante 5, 15. Então, quando a gente olha para uma situação como essa que eu coloquei aqui, a gente poderia perceber que no primeiro intervalo de tempo, a nossa velocidade ela aumentou em 3 unidades. Tá vendo? Então, assim, ele teve que acelerar, em média, 3 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente olha no próximo intervalo de tempo, o que está acontecendo no próximo intervalo de tempo? Tá vendo? O intervalo de tempo de mesmo tamanho, agora do 1 para o 2. Então, ΔT aqui é 1, ΔT aqui também é 1. É importante a gente ver isso. Né? Não dá para eu comparar coisas diferentes. Então, estou olhando, olha, meu intervalo de tempo tem tamanho 1. Vamos ver qual foi a variação da velocidade? Então, quando a gente olha aqui, a nossa velocidade ela aumentou. Ou seja, ele continua acelerando. Mas sabe quando você tira o pé um pouco do acelerador? Você está acelerando, mas meio que querendo deixar de acelerar? Então, ela aumentou 3. Opa, aumentou 1. Ela aumentou menos. Então, é como se eu estivesse acelerando menos. Eu estou acelerando, porém menos que no intervalo anterior. Já quando eu vou para o terceiro segundo, que seria do 2 para o 3, né, do instante 2 para o instante 3, a velocidade vai de 6 para 10. Você fala, nossa, então o que aconteceu com ela agora? Ela aumentou 4. Então, isso significa dizer que a gente continua acelerando, mas o pé ficou mais pesado no acelerador. Percebe isso? Então, a gente está fazendo uma análise pontual. Quando a gente vai para o próximo intervalo de tempo, o que acontece agora no próximo intervalo de tempo? Aí que a gente pisou fundo no acelerador. Né? Porque está acontecendo que em 1 segundo a velocidade aumentou de 10 para 20. Agora, o que acontece no próximo intervalo de tempo? Acontece algo diferente do que aconteceu até aqui. A velocidade, ao invés de aumentar, ela diminui. Então, por algum motivo,
nesse último intervalo de tempo que a gente está analisando, ele precisou frear, a velocidade precisou diminuir, ele não parou, mas a velocidade precisou diminuir. Nesse caso, gente, se eu for fazer a aceleração, simplesmente fazendo a variação da velocidade pela variação do tempo, olhando o todo, vamos olhar o todo. Ah, no todo, a velocidade variou, de final foi 15, inicial foi 2. Tá vendo aqui? 15 é a velocidade final e a inicial era 2. Né? Então, ela saiu de 2 e chegou a 15. Mas vocês viram que ao longo da trajetória, muitas coisas diferentes aconteceram. E se eu dividir isso por 5 menos 0, a gente teria uma velocidade média, uma aceleração média de 13 sobre 5, que daria ali 2,6, né? 2,6 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo? Então, em média, é como se ele estivesse acelerando o tempo todo, ele teria, né? Ele chegaria no mesmo lugar, tal, se ele tivesse uma aceleração média com esse valor. Mas a gente viu que, analisando a cada intervalinho de tempo, teve velocidade, teve redução de velocidade, teve velocidade aumentando muito mais que nos outros intervalos. Teve no intervalo 2 aqui, né, no segundo intervalo de tempo, a velocidade aumentando bem menos que a aceleração média. Estão vendo? Agora, para nós, quando a gente está trabalhando numa situação em que o movimento é retilíneo uniformemente variado, esse tipo de situação que eu coloquei aqui na tabela não existe. Então, o tempo todo, no mesmo intervalo de tempo, a variação da velocidade é a mesma. O cuidado que a gente tem que ter é que, às vezes, essa tabela se apresenta, vamos supor assim, 0t igual a... Não, t não, vamos colocar aqui v. Vamos colocar ainda a coluna, v. No instante 0, a velocidade era 10, por exemplo. No instante 1, ela foi para 20. No instante 3, do 1 para o 3, é um ΔT valendo 2 aqui. Aí, digamos que ela foi para 40. Então, não estou dizendo que a aceleração foi ou que a variação da velocidade foi de 20 metros por segundo. Foi de 20 metros por segundo em 2 segundos. Vou supor aqui segundo, tá, gente? A unidade, e metros por segundo. Vamos pegar um outro intervalo de tempo agora com maiorzão aqui, ó. Vai do 3 para o 6. Meu ΔT tem tamanho 3. E aí, eu vou aumentar a minha velocidade em 30. Vou colocar 70 aqui, ó. Então, se a gente considerar os 3 intervalos de tempo que a gente tem aqui, ó, você calcular meu ΔV dividido por ΔT aqui, ó. Quanto valeria 20 menos 10? Né? 10 sobre 1 menos 0. Eu chegaria em um valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Quando eu vou para o próximo intervalo de tempo e faça o mesmo tipo de conta, meu resultado, né, 40 menos 20, sobre 3 menos 1, né, 20 sobre 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aparentemente, a minha velocidade aumentou em 20, mas o intervalo de tempo foi maior. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Eu não posso comparar, falar que está diferente, mas eu estou comparando coisas diferentes. Né? Então, aqui, numa situação como essa, se for falado para mim que o movimento é retilíneo, uniformemente variado, se for dito isso para nós, a gente vai deduzir que a aceleração, ela é constante. Isso significa dizer que, se eu for medir o tamanho da aceleração, considerando só o primeiro intervalo de tempo, ou se eu considerar o terceiro, ou se eu considerar um intervalo inteirinho, não vai fazer a menor diferença. Respondi a sua pergunta, José? Sim, professor. Beleza. Então, vamos para frente. Em um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente usa demais essas fórmulas que estão aqui,
que, de alguma maneira, eu talvez tenha mostrado para vocês, principalmente essa, né? Então, a gente meio que tentou intuitivamente chegar a esse resultado. Então, eu só tenho uma forma de garantir que a variação da velocidade é constante, que a aceleração é constante, tendo como representação matemática para a velocidade uma função do primeiro grau. Então, se eu não tivesse aqui uma função do primeiro grau, não teria como a aceleração ser constante. Então, o que garante em um movimento retilíneo uniformemente variado, o que garante que a aceleração, matematicamente falando, tá? Que a aceleração é constante, então, o modelo matemático para representar a variação da velocidade é uma função do primeiro grau. A hora que é mais ou menos, vai depender da aceleração ser positiva ou negativa. Então, isso a gente trata depois, tá? Então, a gente, na aula passada, chegou a dizer, ó, se está subindo, se está descendo, na hora de calcular a velocidade, a gente vai considerar que a aceleração é igual a menos g. Então, aqui no lugar do a, acaba entrando um valor negativo, o que faz com que esse mais vire menos, né? Porque o mais encontra com menos e vire menos, e vira menos. Porém, de maneira geral, esse é um modelo que a gente usa para representar a variação da velocidade em função do tempo, chamada aí de função horária para a velocidade horária de horário de relógio. Então, a velocidade, ela está dada, posso colocar Vzinha assim, em função do tempo. V0 é um número dado, alguém chega lá para mim e fala, V0, a velocidade inicial é de 10, começou com uma velocidade de 10. Né? Então, se alguém desse para mim dados, no início de tudo, a velocidade inicial era 10 metros por segundo. Aí foi dado para mim também que o corpo vai acelerar 3 metros por segundo ao quadrado. Ninguém está me dizendo que é menos 3. Ele poderia dizer para mim, o corpo vai frear numa aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Como ele falou frear, a palavrinha frear faria com que a gente usasse aqui, na frente do 3, um negativo, tá? Menos 3, por causa da palavra frear. Então, ele poderia dizer, vai acelerar menos 3 metros por segundo ao quadrado, ele poderia dizer, vai frear num valor de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, frear faria com que a gente tivesse que colocar o menos ali na frente do, né, onde tem mais, daria menos. Beleza? Se eu graficamente representar a velocidade, se eu fizer o gráfico da função velocidade, supondo ali que eu tenho uma situação em que A é positivo, né, como no meu exemplo que está ali, então V0 representaria aqui, ó. Então esse cara representa o que para a gente? Faz de conta que no eixo Y a velocidade, aqui é tempo, estou fazendo o gráfico da velocidade versus tempo. Então, esse carinha para nós, esse Y, ele seria o V0. Né? Se eu olho para isso como par ordenado, eu quero olhar como ponto, par ordenado. Tem um X e tem um Y, porque é plano cartesiano. Então, o X vale 0, o instante é 0, o tempo é 0, e o Y é a velocidade inicial, o eixo Y. Então, está aí marcado esse valor. Matematicamente, falei aula passada, vou falar de novo. A gente chama isso de coeficiente linear. Então, sempre é esse pontinho em que a nossa reta vai cortar o eixo Y. No meu exemplo, A é positivo. Então, a minha reta, para o meu exemplo, vai ser uma reta crescente. Né? Então, como esse cara aqui é positivo, isso significa dizer que meu desenho, que vai representar aí a velocidade versus tempo, vai ser uma reta crescente. Então, eu faço algo lá, assim. Muito inclinada ou pouco inclinada? Vai depender do tamanho desse cara. Certo, gente? Eu aqui estou fazendo um esboço, tá? Só para mostrar para vocês essa fórmula que está aqui. Então, vamos mais um pouquinho. Eu tenho um gráfico aí da velocidade versus tempo,
Vocês estão vendo que, se por acaso eu falar na área abaixo dessa reta que eu acabei de desenhar, vou achurar aqui, o que está em verde, isso para nós, o desenho, é chamado de um trapézio. Mas na física, o que a gente sabe? Que a área que está aí abaixo dessa reta, que é o gráfico da velocidade, essa área, caso a velocidade não tenha mudado de sinal, para nós não vai mudar, tá? Então, ela está aqui, ó, nossa velocidade, ela está valendo 10 e ela está aumentando 3, então de 10 ela vai para 13, depois de 13 ela vai para 16, de 16 ela vai para 19, de 19 ela vai para 22, ela aumenta 3 metros por segundo a cada segundo, sempre maior. Então, se eu olhar aqui meu y, à medida que o tempo passa, tamanho do y é a velocidade. No eixo x é o tempo. Então, quando eu vou andando aqui em cima, todos esses pares ordenados estão indicando o que para nós? Que o tempo está aumentando, e no nosso caso, a velocidade também está aumentando. Então, calcular essa área, o que ela representa para a gente? A distância percorrida. Ok, pessoal? Então, essa área, que está aqui em verde, para nós, representa a distância percorrida. Considerando que o corpo não ficou, vai para frente, vem para trás, vai para frente, vem para trás, né? Um corpo assim, ele vai em linha reta, por exemplo, eu ando para frente, sabe quando você está muito estressado, que você está dentro de casa, você vai de uma parede até a outra, aí você vem. Depois você sai da parede aqui e vem para essa. Você veio para cá. Aí quando você chega nessa parede, você fala, agora está na hora de voltar. Aí você fica para lá e para cá. Aí quando eu fico para lá e para cá, pessoal, o S final menos o S inicial não é a distância percorrida. Mas quando a minha velocidade ela não muda de sinal, significa dizer que eu não vou ficar para lá e para cá. Então eu me oriento. Você quer ir para frente? Você só vai para frente. Você quer ir para a esquerda? Você só vai para a esquerda. Então, quando a minha velocidade não muda de sinal, o que eu posso garantir para vocês? Que a distância percorrida ela é igual ao tamanho do ΔS. Quem é ΔS? S menos S0. Tá? Então, aqui, ó, meu ΔS, ó, S menos S0. Ok? Como a distância percorrida é a área, no meu caso aqui, isso é um trapézio, mas eu não sei calcular a área de trapézio, esqueci a fórmula. Esqueci, não sei mais calcular a área de trapézio. Beleza, se a gente esqueceu como é que calcular a área de trapézio, a gente pode pegar o trapézio e dividir em 2 polígonos. Né? Então, eu poderia chegar ali e falar, ó, eu vou traçar uma horizontal aqui, e eu ficaria com, né, um retângulo aqui embaixo, ó, tá vendo? E na parte superior tem um triângulo. Só que aí eu preciso saber, para calcular a área desse trapézio, qual é a altura do meu retângulo, qual é a base. Então, como eu quero saber a distância percorrida num tempo genérico, eu vou considerar que aqui embaixo, né, você quer calcular a distância percorrida nos 2 primeiros segundos, nos 3 primeiros, Não, eu quero descobrir a distância percorrida em qualquer instante. Então, vou chamar de T. Então, olhando agora, pessoal, para o meu retângulo, na hora que eu olho para ele, vamos pintar meu retângulo de lilás. Aqui, ó. Lá, essa cor aqui, ó. Então, tá ele aqui, né? E eu preciso calcular a área do retângulo. A área do retângulo base, a base é T, vezes a altura. A altura, pessoal, é o tamanho do V0. Então, vai ficar V0, T. Já calculei ali a área do retângulo. O que eu preciso agora? Acrescentar ao retângulo a área ali do triângulo. Então, vou deixar o triângulo em verde ainda. Né? Então, eu preciso ali da área do meu triângulo. Ora, o que é a área de triângulo? Base vezes altura do triângulo sobre 2. Então, vamos acrescentar isso aqui, a área do triângulo. Base do triângulo, a mesma, T. A altura do triângulo, agora danou-se, né? Então, eu preciso disso aqui, ó. Aqui
Isso aqui é a altura do meu triângulo, ó. Né? Então, quem é que vai me ajudar a calcular a altura do triângulo? Eu vou pegar o y desse ponto e ele vai me ajudar muito. O y desse ponto, pessoal, é a distância desse ponto até chegar ao eixo x, ó. Esse é o y do ponto verde. Então, quem que é o y do ponto verde? O ponto verde é um par ordenado em que o x vale t. E como é que você calcula o y do ponto verde? Ora, o y é a velocidade. Como é que você calcula a velocidade? Usando essa fórmula. Né? Então, o y ali do ponto verde é a velocidade inicial mais AT. Né? Então, aqui graficamente, esse cara representa essa distância vertical aqui do ponto verde até o eixo X. Ó. Então, para calcular a altura do triângulo, vou escrever aqui embaixo. Ó, a altura do triângulo. Como é que você vai calcular a altura do triângulo? Eu vou pegar V0 mais AT, que é o Y. Y é isso tudo. Isso aqui, ó. Esse é o meu Y ali daquele ponto. E eu vou subtrair desse segmento lilás. Quanto vale esse segmento lilás? V0 menos V0. Daí o V0 vai embora com o V0. E a altura, então, do meu triângulo vale AT. Então, nós vamos colocar aqui vezes AT, base vezes altura, sobre 2, área do triângulo. Então, S menos S0, só arrumando ali as coisinhas, V0T, mais T com T ao quadrado, AT ao quadrado sobre 2. E aí, na maioria das vezes, a gente acaba colocando esse zero daqui do lado direito. Então, a fórmula que a gente costuma apresentar e acaba usando com muita frequência, para medir, né, para a gente encontrar, determinar o quê? Qual é a posição que o móvel estará em um instante qualquer. Né? Então, eu quero determinar a posição. Mas eu posso usar essa fórmula sempre? Não. Só quando eu tiver um movimento retilíneo uniformemente variável. Né? Então, a gente tem que considerar isso. Então, S é igual a S0, mais V0T, mais 1 meio de AT ao quadrado. Lembrando que aqui nada mais foi feito para chegar a essa fórmula, pegar o S0 e colocar ali à direita. Né? Mas é sempre assim que se prova. Aqui a gente está dando uma demonstração, mas o ideal é o que eu falei para vocês, tá? Quando vocês aprenderem a derivar, se vocês fizerem a derivada da posição para a velocidade, então se eu executar a derivada aqui, ó, usando essa setinha verde aqui, né, de baixo para cima, se eu derivar a posição, eu vou encontrar a derivada para nós é a taxa de variação. Então, se eu derivo a posição, eu vou encontrar a taxa de variação da posição. Se eu derivar a posição em relação ao tempo, eu vou determinar a taxa de variação da posição em função do tempo, em que na física a gente chama de velocidade. Então, quando a gente aprende a derivar, se eu derivo isso, eu vou chegar a isso. Ô, Olha se professora, você... Oi. na última aula do Kennedy, ele ensinou pra gente, ele já deu o início, aí ele explicou que a derivada da posição é a velocidade, a derivada da velocidade é a aceleração. Olha que maravilha, então, né? Se a gente pega essa fórmula aqui, ó, e a gente faz a derivada, sempre a derivada em função do tempo, né? Você vai derivar quem? S. Se você deriva em função do tempo, eu estaria determinando a variação da posição em função do tempo, uma variação instantânea. Simbolicamente, a gente representaria assim, vai derivar quem? Posição. Em função de quem? ΔT. Né? Então, eu vou aplicar o derivador, essa ferramenta derivada, em alguém, nesse alguém. Mas, quando eu determino isso, eu falo que eu estou determinando a taxa de variação da posição em função do tempo. Mas o que é isso? Isso é o que a física chama de velocidade. Então, a gente acaba, nós aqui, preferindo, ao invés de trabalhar com essa simbologia, o Newton gostava de fazer assim, pessoal, ó, tá vendo, um pontinho ali em cima? Às vezes a gente põe assim, a matemática gosta muito de colocar uma linha ali, ó, mas a física prefere chamar essa variação de velocidade.
Então, só simbologia. Mas como você executa? Não sei se vocês já aprenderam, né? Derivada de uma constante, esse cara é constante, ó. Então, quanto vale a variação de uma constante? Constante não varia. Né? Ah, esse zero vale 5. 5 varia quanto? Quando o tempo varia? Não varia. Então, quando eu derivo uma constante, eu falo que a derivada dela é zero. Mas de onde você tirou? Olha, a constante não varia. Por isso que a variação dela é zero. Não sei se o Kennedy já provou para vocês. Se não provou, provavelmente ele vai provar. Que quando a gente deriva esse carinha, que ali eu estou com um termo do primeiro grau. T tem primeiro grau. Então, o que vai sobrar ali quando eu executar a derivada? Vai sobrar só um V0. Né? Então, eu não sei se ele chegou a dizer para vocês, o expoente aqui era 1. Então, numa demonstração genérica, quando eu derivo uma determinada função em relação a x, se por acaso essa função ela for do tipo uma certa constante vezes um x elevado a n, então tem um a aqui nela, vamos colocar aqui, ó, a nossa f, ela tem essa carinha aqui, ó, a x elevado a n, o a é constante. Então, para eu derivar, eu falo, opa, você já pode repetir o a, você não precisa se preocupar com ele, o que você tem que se preocupar é com x elevado a n. E aí, quando eu derivo um x elevado a n, que eu creio que o Kennedy vai mostrar para vocês, a derivada Ele dele... já mostrou. Ótimo. Então, melhor ainda, da n, x elevado a n menos 1. Tá vendo? Então, a gente usa isso com muita frequência. Então, quando eu vou derivar esse carinha ali, ó, V0, t elevado a 1, eu falo, opa, V0, 1, t elevado a 0. Então, a derivada dessa camarada fica só V0. E a derivada da próxima, então, se vocês já viram de forma genérica, a gente já faz ali, repete o meio, repete o a, porque o meio e o a são constantes, é como se eu tirasse ali. E qual é a derivada do t ao quadrado? 2t. Né? Já estou usando essa propriedade aqui. Então, juntando tudo aquilo, o que acontece ali para a gente? A nossa velocidade vale aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Sobra esse carinha aqui, ó, V0, mais o meio vai embora aqui com 2, AT. Vocês estão vendo que a gente transita da posição para a velocidade fazendo derivada. Mas e se eu quiser vir da velocidade para a posição? Aí eu tenho que fazer o contrário de derivada, que é integrar. E se você tiver a velocidade e quiser a aceleração? Eu derivo mais uma vez. Né? Então, se eu vier aqui executar a derivada, que simbolicamente eu chamaria de dv/dt, dv/dt. Ora, mas isso é a taxa de variação da velocidade em função do tempo? Beleza, isso mesmo. Mas a física chama isso de aceleração. Aceleração instantânea. Deriva ali a velocidade, a derivada de V0 é constante, dá zero. E a derivada de AT dá A. Então, o que a gente conclui? Que a AT é igual a A. Tá, gente? Então, eu só tenho um modelo quadrático para representar a posição. Estão vendo o que é um modelo quadrático? Então, quando é que você vai ter um modelo quadrático para representar a posição de um móvel? Somente quando eu tiver um modelo do primeiro grau para representar a velocidade. E mais, somente quando a velocidade, a aceleração for constante. Então, essas três coisas caminham juntas. Aceleração constante, função no primeiro grau para representar a velocidade e função quadrática para representar a minha posição. Ah, mas não podia ter grau 3 aqui e aqui ser constante? De maneira nenhuma. Tá? Então, a aceleração é a derivada segunda da posição. Então, se esse cara tem grau 2, quando eu faço a derivada dele duas vezes, a derivada segunda vira constante. Se ele tivesse grau 3, a derivada segunda seria uma função do primeiro grau. E aí, essa derivada segunda iria representar a aceleração. Então, talvez seria um modelo como aquele que eu falei para vocês lá atrás, lembra? Da minha tabelinha, em que a gente tinha a aceleração variando.
Então, aqui no primeiro intervalo, a minha aceleração valia 3, no segundo intervalo ela vale 1, no terceiro intervalo a aceleração vale 4, né? Então, a gente observa que a maneira como a velocidade está variando não é constante. Então, a aceleração não é constante, né? Então, de maneira nenhuma, numa situação como essa, eu poderia ter uma função quadrática para representar a posição de um móvel em função do tempo. Beleza, gente? Vamos mais, vamos para frente. Então, aqui a gente tem a representação gráfica de quem? São 3 gráficos. Um da aceleração em função do tempo. Então, está aqui a aceleração em função do tempo. A gente tem a velocidade em função do tempo. Sempre importante a gente ver ali velocidade, a grandeza. Todo mundo está em função do tempo, né? Tempo aí sempre no eixo X. E a gente tem a posição. Como o nosso movimento é retilíneo, uniformemente variado, então eu tenho certeza que o gráfico da aceleração é uma reta horizontal. Então, vocês estão vendo aqui uma reta horizontal. É a única maneira da nossa aceleração ser constante. Ela não pode variar. Como ela está no eixo Y, nosso Y aqui ele não está mudando hora nenhuma, instante nenhuma. Tá vendo? Ela é uma aceleração constante. A velocidade tem que variar de maneira uniforme. Tá, pessoal? Ah, mas esse gráfico aqui, esse gráfico laranja, poderia estar abaixo do eixo X sem problema nenhum. Então, não teria problema da nossa aceleração ela ser uma aceleração negativa, sem problema nenhum, tá? Então, eu tenho aqui a AT, mas para eu falar em um modelo retilíneo uniformemente variado, necessariamente o gráfico da aceleração tem que ser uma reta aqui horizontal. Nesse caso, a aceleração ela é maior que zero, e nesse caso, a aceleração é menor que zero, mas sempre constante. Bom, no caso da aceleração ser maior que zero, a gente está pegando aqui nesses 3 gráficozinhos, um em relação ao outro. Então, no caso do gráfico da aceleração ser maior que zero, o gráfico que representa a velocidade é uma reta crescente. Então, isso aqui implica dizer que esse gráfico é uma reta crescente. Ok, pessoal? Que a nossa velocidade ela está aumentando. Ela começou maior que zero, começou ali maior que zero, né? Ela era maior que zero, V0 era maior que zero. E à medida que o tempo está passando, a gente vê aqui que ela está crescendo. Então, para isso acontecer, a minha aceleração teve que ser maior que zero. Lembrando que a aceleração, é a inclinação da reta, é o coeficiente angular da reta. Então, se eu tenho uma aceleração negativa, eu tenho um coeficiente angular negativo. E aí, coeficiente angular negativo significa dizer reta decrescente. Então, sempre lembrando que neste modelo, o gráfico da velocidade vai ser uma reta, que não necessariamente é crescente. Nada nos impede, né, do gráfico da velocidade, pessoal. Então, eu tenho que lembrar que, claro, o gráfico da velocidade poderia ser assim, ó. Certo? Ora, mas como? Ó, isso vai acontecer se a minha reta for a reta decrescente, a reta está decrescendo, tá vendo? Estou descendo a rampa. Então, o coeficiente angular da minha reta é negativo. A minha aceleração é negativa. Então, fisicamente falando, a aceleração é negativa. Ora, mas todas as vezes que o gráfico da velocidade é uma reta, é porque o modelo da velocidade é uma função do primeiro grau. Então, necessariamente, a gente sabe que aqui nessa situação, V de t é igual a V0 mais AT. Lembram disso? Por isso que o gráfico é uma reta, estou falando em movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, como é que vai ser o gráfico da posição? Espera aí, se a gente fala em posição, nós estamos trabalhando com uma função do segundo grau.
Então, a gente já sabe disso. Como é que mede a posição? De maneira quadrática, ST é igual a S0 mais V0T, mais 1 meio de AT ao quadrado. Olha, como é que é o gráfico de uma função no segundo grau? Uma parábola. Vocês vão ver a parábola inteirinha? Provavelmente não, porque a gente possivelmente não vai ter gráfico para o lado de cá. Ó. E por que eu não vou ter gráfico do lado de cá? Porque aí o tempo seria negativo. Então, dificilmente a gente vai ver esse lado de cá desenhado na física. Né? O tempo ele vai começar ali, comecei a cronometrar no instante zero. Então, esse primeiro pontinho aqui para gente, meu eixo Y, meu Y ali, ó. O que ele está representando ali, aquele par ordenado para nós? Esse par ordenado que eu destaquei aqui. O instante é zero, o tempo é zero, o x é zero, né? O x é zero. Mas a posição já começou valendo S0. Como a minha parábola tem concavidade para cima, tem todo, né, uma conexão esses três gráficos. Quando é que eu desenho uma parábola com concavidade para cima? Quando o coeficiente aqui é positivo. Né? Lembra? Lá na função do segundo grau, na matemática. Para a parábola ter concavidade para cima, né, gente? Lá na matemática fala assim, x ao quadrado mais bx mais c. Se o A for diferente de zero, não é A de aceleração, tá? Então, o que é isso? Função do segundo grau. O gráfico, a gente fala assim, gráfico é parábola. Ora, e quando eu vou desenhar a parábola, eu preciso saber se ela tem a concavidade para cima ou para baixo. Se eu desenhar a parábola assim, ou se eu desenho uma parábola assim. E quem me ajuda a determinar isso é esse cara que está aqui, o que está acompanhando o termo de grau 2. Falou, então se o coeficiente do termo de grau 2 é positivo, não é aceleração, vou enfatizar isso. Né? Então, se o coeficiente do termo de grau 2 é positivo, a parábola tem concavidade para cima. E se é negativo, concavidade para baixo. Então, no nosso caso, a gente está vendo uma parábola que é uma semiparábola, né? É um pedaço da parábola, com concavidade para cima, isso se dá pelo fato de a gente observar esse gráfico aqui e ver que a aceleração é positiva. Tá, gente? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Não? Aqui eu tenho um exemplo 2, também relativamente simples, em que a gente diz que tem um veículo que trafega por uma avenida com velocidade constante e igual a 36 km por hora. A velocidade é constante, ela não está variando, pelo menos na primeira frase. Né? Então, até aqui, pessoal, até aqui, ó, daqui para trás, nós tínhamos um movimento. Ele está me falando que é uma avenida, eu vou considerar uma avenida reta, porque para nós vamos trabalhar com os modelos que são retilíneos, tá? Então, trajetória para nós será retilínea. Então, vou considerar que ele está numa avenida. Então, assim, quando eu olho para essa primeira frase, se eu tenho que classificar o que está acontecendo aqui nessa primeira frase, eu diria movimento retilíneo uniforme. Então, o veículo estava lá, percorrendo numa avenida, estava lá o meu carrinho, né? O carrinho aqui no meio, ó. Faz conta que esse é meu carrinho. Vou aumentar aqui. E faz conta que ele está vindo para cá. E ele está vindo com uma velocidade constante. Eu olho para a velocidade, até digo, é em função do tempo. Mas ela está valendo 36. Olha para a unidade, eu não vou colocar a unidade aqui, mas a gente sabe que lá tem quilômetros por hora. Né? Então, pode converter para metros por segundo? Há necessidade? Acho que eu vou fazer isso. Porque quando eu olho dali para frente, aqui tem metros por segundo ao quadrado, aqui tem segundos. Então, vou chegar aqui e vou falar, putz, acho que já vou fazer umas continhas ali para pegar esse 36, que está em quilômetros por hora, e já levar a unidade de quilômetros para metro. Então, a parte de cima ali, que está quilômetro, no lugar de quilômetro eu vou colocar 1.000 metros. Vou deixar o 36,
No lugar do quilômetro, eu vou trocar por 1000 metros. E no lugar de hora, eu vou colocar 3.600 segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, eu já vou usar essa fração para me ajudar numa conversão que estava em quilômetros por hora para metros por segundo. Zero vai embora com zero, zero vai embora com zero. E eu vejo aí que eu tenho o número 360 em cima, 36 vezes 10, e no denominador eu estou com 36. 360 dividido por 36, né, vai dar igual a 10. 10 o quê? Metros por segundo. Então, agora, pessoal, eu poderia dizer que meu veículo está numa velocidade que não é de 36, é de 10. 10 o quê? Ó, 10 metros por segundo. Aí ele vindo. O tempo está passando. Se eu olhar para o veículo em um outro instante, digamos que ele está vindo para frente, se ele ainda continua até aqui, ele continua ali com a velocidade de mesmo tamanho. É sempre valendo 10 metros por segundo. Mas, a partir de um dado instante, faz conta que vai ser aqui. Esse é o dado instante. A partir de um dado instante, o que acontece? Acontece o seguinte, o motorista acelera com aceleração constante igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Então, daqui, dessa posição para frente, a velocidade vai começar a aumentar. Né? Então, vamos desenhar essa posição dali para frente, numa outra cor. Vamos colocar aqui nessa tonalidade ali de vermelho, sei lá. Então, daqui para frente, o que acontece? O meu movimento, daqui para cá, ó, ele passa a ser um movimento retilíneo uniformemente variável. Né? E eu sei que a taxa de variação da velocidade é de 0,5 metros a cada segundo ao quadrado. Então, o modelo, pessoal, que eu vou ter que usar daqui para frente, ó, para medir a velocidade, é esse que eu vou colocar aqui, ó, V de t é igual a V0 mais AT. E já vou substituir os valores que eu tenho. Então, V de t é igual a V0. Quem é V0? A velocidade que ele chegou até aqui, ó, que está valendo 10. Ele me falou. Esse carrinho azul, ele está com uma velocidade de 10, ele não varia até um dado instante. Então, quando ele chegou aqui nessa placa vermelha, eu coloquei uma barreira vermelha, ele chegou com uma velocidade valendo 10. E ele tem uma velocidade que ele vai acelerar de tamanho 0,5. Então, mais 0,5 t. Então, assim se comporta a variação da velocidade. O que ele pediu para nós? Determine a velocidade e também a distância percorrida pelo veículo após 5 segundos. A velocidade após 5 segundos desse dado instante, tá? Não é desde o início para o início, não. Então, desse dado instante que ele está colocando aqui para a gente, V de 5 vale 10 mais 0,5 multiplicado por 5, fez as continhas, 0,5 vezes 5, 2,5, 12,5 metros por segundo, esse é o tamanho da velocidade no instante 5, contada a partir do dado instante que ele falou. Ah, mas ele quer saber onde o carrinho vai estar. Então, ele me perguntou exatamente a posição? Não, ele me perguntou a distância percorrida. E por que ele está falando da distância percorrida? Porque ele não me deu o S0. Né? Ele não falou se aqui é a posição 20, se é 30. Mas eu preciso disso? Não, eu não preciso. O que eu preciso para fazer essa questão é saber a fórmula. A fórmula eu posso ter decorado, né, que é essa daqui. ST é igual a S0 mais V0T mais 1/2 de AT ao quadrado. Ele perguntou a posição? Não, ele perguntou, vamos voltar aqui, distância percorrida. Como a velocidade só tende a aumentar, né? Ela começou com 10, vai para 10,5, depois vai para 11, depois vai para 11,5, a cada segundo ela aumenta, então o sinal dela não muda. Dessa maneira, a distância percorrida é igual ao ΔS, né? O tamanho lá da variação da posição. Então, nós vamos fazer aqui S de t
Menos S0 é o tamanho, tá, gente? Se isso der negativo, eu vou tirar o menos. Então, sempre lembrando que é o tamanho dessa variação, muitas vezes, a gente acaba colocando aqui entre barras para falar, vou colocar aqui embaixo, quanto vale a distância percorrida numa situação como essa? O que que é essa situação? O sinal da velocidade não mudou. Então, a distância percorrida é igual ao módulo da variação ali da posição, que é o que a gente vai calcular aqui em cima, V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Pegando os dados lá de trás, a gente tinha que V0 era 10, vou deixar T aqui ainda, mais 1 meio de 0,5, que era a nossa aceleração, vezes T ao quadrado. Ele disse para nós que ele quer saber a distância percorrida no instante 5. Então, onde tem T ali, a gente vai colocar 5. Todo lugar que tem T. Então, o que, que vai ficar? S de 5 menos S de 0. Quanto isso vale para nós tem a ver com a distância percorrida. Quanto vale? Substituir aqui. 10 vezes 5 mais meio. Eu vou colocar o meio também, esse meio, ó, também assim, ó, meio. Quem é ter 5? 5 ao quadrado, 25. Tá certo? Então, aqui fica 25, 50 mais 25 sobre 4. Eu vou deixar em fração, tá, gente? 4 vezes 50 dá 200, 200 mais 25, 225 sobre 4, o quê? Metros. Tá? Então, dessa maneira, a gente calculou, usando as equações, a distância percorrida. Perguntas até aqui? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Tranquilo, né? Professor, Pode perguntar. você pode voltar rapidinho naquela parte lá que você usou a derivada, que eu não entendi muito bem aquilo. A do VT é igual a V0 mais AT. Vamos fazer novamente? Não, repassa. Você quer derivar, né? Passos. Isso. Quando eu quero derivar, eu parto do princípio que eu tenho a função que vai ser derivada. Então, assim, se eu quero achar a velocidade via derivada, eu tenho que ter a posição. Entendeu? Então, suponha que tenha sido dado para nós, então vamos fazer a derivada aqui. Ó. Eu quero derivar para encontrar a velocidade. Então, foi dado para a gente a função posição. Alguém me deu isso. Alguém chegou lá e falou assim, S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Quando alguém me deu isso, esse alguém que me deu já sabia que ele estava modelando o que nós chamamos de posição em função do tempo ou função horária da posição, até a posição em função do tempo. Imagina alguém que me deu sabia isso, em função do tempo. Mas sempre a posição é desse jeito? Não, não. A posição ela é desse jeito somente se o modelo for retilíneo uniformemente variado. Então, a pessoa que forneceu isso para a gente, ela já sabia que a aceleração era constante, tá? Ela falou, vou te dar isso, toma isso. Acha a velocidade. Então, alguém chega lá e fala assim, como é que você vai fazer para encontrar a velocidade? Alguém te pediu, acha isso, interrogação. Aí você fala, Então, se deu a posição e quer a velocidade, eu preciso derivar. Porque velocidade, o que é velocidade para nós? O que é a definição de velocidade? Taxa de variação de quem? Da posição. Mas se eu falo em taxa de variação, sempre é de uma coisa em relação à outra. Taxa de variação da posição em relação ao tempo. Isso é a definição de velocidade. Aí Newton e Leibniz, lá 1600 e pouco, século 17, eles mostraram que, usando o limite e tal, que quando eu quero calcular uma taxa de variação instantânea,
A ferramenta que eu tenho que utilizar para fazer isso, eles construíram, eles desenvolveram essa ferramenta, é chamada de derivada. Então, isso para nós é derivada. Então, quem que você vai derivar? Vou derivar a posição em relação ao tempo. Então, eu represento dessa maneira, derivada da posição em relação ao tempo, a simbologia. Então, vamos executar aqui, ó. Velocidade vai vir da onde? Vai vir ali da posição. Ela vai nascer daqui, ó. Você fazendo o quê? Você executando a derivada. Tem uma propriedade derivada que me diz assim: se você tiver termos conectados pelo mais, uma coisa mais outra, na hora de derivar é legal, porque você só precisa derivar o primeiro, somar com a derivada do segundo, somar com a derivada do terceiro. Então eu divido para conquistar, eu vou derivar esse carinha, separado desse carinha, separado desse carinha, eu derivo um por um. E o resultado de cada um eu vou somando. Então, vou pegar a derivada do S0, vou colocar bem aqui, ó, e vou somar com a derivada do próximo. Então, quando eu olho para esse carinha S0, ele é constante. Né? S0 é constante, é a posição no instante zero. Quanto vale a derivada de uma constante? Vê um momento que você não tinha entendido, tá? Então, a derivada do S0, eu vou escrever aqui, ó. A derivada do S0, estou derivando sempre lembrando em relação a t, é igual a zero. A derivada de qualquer constante. Derivo 5 para mim? Zero. Derivo 10 para mim? Zero. Então, quando eu derivei o S0, isso resultou no valor zero. Já põe aqui zero. Ó. Tá vendo? É a derivada do primeiro. Aí eu passo para o próximo. Aí quando eu venho derivar esse carinha, ele é do primeiro grau. Né? E aí foi o momento que eu falei para vocês que, de uma maneira geral, quando a gente vai derivar, eu vou voltar aqui, tá? Quando a gente vai derivar, eu quero derivar. O que você quer derivar? Aí eu quero derivar uma constante multiplicado por um x, pode ser, vou colocar t aqui, tá? Lá o Kennedy vai trabalhar sempre com x. Mas eu normalmente vou querer derivar em relação a t, o Kennedy derivar em relação a x. Então, a minha variável, na maioria das vezes, vai ser t. E eu tenho um t elevado a um número aqui. Né? Um n, a 5, a 10, a 2, a meio, a 47, a menos 9. Eu tenho um número aqui, n é um número. Ok? Então, o k e o n são constantes. Só que o k, ele aparece aqui multiplicando. E o n aparece lá em cima, tá vendo? Do t. Ele é o expoente. Então, como é que você vai derivar isso? Primeira coisa, tem um k multiplicando aqui, tá? Não é somando, hein, gente? O k está multiplicando. Ele é constante, mas ele está multiplicando. Então, o que vai acontecer na derivada? O k vai sair e eu vou ter que derivar a potência. Esse t elevado ao quadrado, ou t elevado ao cubo, ou t elevado a 1, t elevado a qualquer número. Vou ter que derivar isso. E quanto vale essa derivada? Independente do n ser negativo, positivo, vale 50, t elevado a 50. Então, independente disso, vou executar já a derivada, tá? Então, quanto vale a derivada? Fica o k aqui na frente. Já executando a derivada, como é que é essa ferramenta, como é que ela funciona? Esse expoente que a gente está vendo aqui, ele vai cair. Kennedy não vai falar assim para vocês. Né? Então, ele cai. E o que vai acontecer com o novo expoente? Ele era n, ele vai ficar 1 a menos. É isso que acontece. Ah, então eu preciso derivar, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho a posição e ela está valendo 3t à quinta. Não é um modelo retilíneo uniformemente variado. Né? Porque retilíneo uniformemente variado, esse cara seria quadrático, né? Está elevado a 5, não é retilíneo uniformemente variado. Nó, eu quero calcular a velocidade, dali eu quero achar a velocidade. Você fala, nó, vai ter que derivar, né? Vai ter que derivar. Então, como é que eu passo a derivada ali? Na hora de derivar o 3, que está multiplicando, o que vai acontecer? Então, a gente vai derivar
né? Nós vamos derivar o 3t à quinta, ó. Estamos derivando ali em relação a t. O que acontece com aquela derivada? O 3 sai. Está aqui na frente do t à quinta. E a gente vai derivar o t à quinta. E como é que a gente deriva esse expoente? Ó, repete o 3, que já estava aqui, ó, que era aquela constante, tá vendo? Aí o 5 cai, o expoente cai. E fica o quê no lugar do novo expoente? 1 a menos, 5 menos 1. Né? Então, a nossa derivada, já multiplicando esses dois valores, 15t elevado a 4. Então, eu executei ali de maneira, para um exemplo, e ali em cima de forma genérica. Então, voltando aqui para o meu modelo, que é uma função quadrática. Como é que você deriva o V0t? Ó, eu repito o V0, que ele está na frente do t é a variável. Como é que ela está? Ela está elevada a 1, ó. O expoente dela é 1. Então, eu repito o V0, ele é constante. E o que vai acontecer com o t? Com o t vai acontecer o seguinte, 1 vai cair, que era o expoente, né? E vai ficar t elevado a 1 menos 1, t elevado a 0. E o próximo? Vamos para o próximo. Tudo isso que está aqui, meio a, é constante. Então, repito, meio a. E o que você vai derivar? Eu vou derivar o t ao quadrado. Como é que você deriva o t ao quadrado? Ó, o 2 vai cair. E o que vai acontecer com o expoente que eu tinha, que era 2? Vai ficar 1 a menos, fica 2 menos 1. Então, agora, arrumando isso, que está bem bagunçado, o zero vai sumir dali. Tuf, preciso dele. V0 vezes 1 vezes t elevado a 0. T elevado a 0 é igual a 1. Então, o que vai ficar? V0 vezes 1 vezes 1. Fica só o V0. E ali, ó, esse 2 encontra com esse 2, cancela. Vai ficar A vezes T, 2 menos 1, 1. A vezes T elevado a 1, então mais AT. Então, eis que surge a fórmula para medir a velocidade, que necessariamente é uma função do primeiro grau. E lembre-se que todas as vezes que eu estou falando em um movimento retilíneo uniformemente variado, realmente a função que mede a velocidade é uma função do primeiro grau, tá, gente? E a função que mede a posição é uma função do segundo grau. Então, aqui, necessariamente, segundo grau. Aqui, necessariamente, primeiro grau. E a derivada dessa camarada daria uma função constante. Derivada da velocidade, o que significa derivada da velocidade? Derivar é taxa de variação. Derivar a velocidade é medir a taxa de variação da velocidade. Mas como é que a física chama a taxa de variação da velocidade? A física chama de aceleração. Então, só executando ali, ó, eu quero derivar a velocidade também, só para enxergar que vira constante. Então, o que eu já tenho ali atrás? Ó? Que V de t é igual a V0 mais AT. E por algum motivo eu chego ali e falo, quero derivar isso, quero fazer derivada. Quero medir a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Né? Então, se eu derivo a velocidade, lembra daquela frase anterior? Você vai medir a taxa de variação. Mas de quem? Da posição? Não, eu vou derivar quem? Eu vou derivar a velocidade agora. Então, quando eu derivar a velocidade, eu vou medir a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. E aí, né, isso significa para nós a taxa de variação da velocidade em função, em relação ao tempo. Essa frase é muito grande. A gente prefere olhar para essa frase e simplesmente falar a aceleração. Você vai medir a aceleração. Então, ao invés de eu vir aqui matematicamente falar, ó, dv dt, você vai derivar a velocidade em relação ao tempo. Eu olho para isso e falo assim, eu quero representar isso pela letrinha A de t, porque eu sei que essa derivada, a física chama de aceleração. Então, eu prefiro chamar essa derivada de aceleração. Mas você já achou quanto ela vale? Não. Para eu achar, eu tenho que executar a derivada. Então, vamos lá, agora eu tenho que fazer a derivada. Então, eu olho para a expressão, olho para ela,
Falo, vamos derivar. Aí quando eu olho para esse carinha, vamos derivar, deriva V0. Opa, V0 é constante. Derivada da constante é zero. Constante está somando, tá, gente? No meio tem um mais. Então, vou derivar o primeiro mais a derivada do segundo. Então, a derivada do V0 é zero. E mais porque aqui está mais. Vamos derivar esse próximo. Ora, como é que você deriva esse próximo? A gente repete o A. Está ele repetido ali. E eu tenho que derivar o t elevado a 1. Como é que você deriva o t elevado a 1? 1 vai cair. E o expoente, que era 1 aqui em cima, vai ficar 1 a menos. 1 menos 1. Ou seja, fica elevado a zero. Resultado, 0 mais A vezes 1A vezes t elevado a zero. T elevado a zero é 1. Resultado da A. Então, o que eu deduzo ali? Que a aceleração não importa um instante. Ela não depende do instante, ela sempre variar, ela é constante. Faz sentido isso tudo? Claro que faz sentido. E por que faz sentido eu chegar aqui no final e descobrir que a aceleração era constante? Ó, porque eu estava usando o modelo quadrático lá no início para representar a posição. Ele só pode ser usado nas situações em que a aceleração é constante. Na prática, o caminho não é o que a gente fez. Na prática, o caminho é da aceleração para a velocidade e, posteriormente, da velocidade para a posição. Mas isso é feito via integral. E a gente ainda não sabe integrar, então deixa quieto por enquanto. Então, a gente só sabe esse caminho vindo desse jeito, tá? Vamos arrumar um pouquinho, né? Querem me perguntar alguma coisa? Agora eu vou fazer uma classificação. Ainda para um modelo retilíneo uniformemente variado, às vezes eu chamo esse modelo de acelerado ou de retardado. Mas eu acrescento a esse sobrenome que eu vou dar, acelerado ou retardado, eu vou acrescentar a palavrinha progressivo ou a palavrinha retrógrado. Tá? Então, ele pode ser retrógrado retardado, retrógrado acelerado ou progressivo acelerado, progressivo retardado. Bom, nós temos 4 situações, eu falei nas 4 para vocês, dei nome, progressivo acelerado, progressivo retardado, retrógrado acelerado, retrógrado retardado. Então, são essas 4 classificações. E por que eu tenho isso? Em algumas situações, eu tenho a velocidade maior que zero e também a aceleração maior que zero. Quando acontece isso, velocidade maior que zero, digamos que a minha orientação, faz conta que a minha trajetória vai ser assim. Minha trajetória vai ser na horizontal. Poderia ser uma reta na vertical, poderia ser inclinada, mas faz conta que minha trajetória é ali na horizontal. E digamos que eu adote o eixo X como referencial para cá, ó, esse é o eixo X, e então, como o meu eixo X está apontando para a direita, que é um padrão, eu considere que eu vou chamar a velocidade de positiva se eu estiver andando para a direita. Então, se eu estiver numa trajetória, meu carrinho está aqui, e deixa eu ver que ele está aqui, ó, que ele está vindo para cá, ó. Então, se ele está indo para a direita, que eu tenho uma curva, né? Não é movimento retilíneo, mas só para falar no nome, se ele está vindo para a direita, hein, gente? Eu estou falando em velocidade maior que zero, tá? Ah, por que direita é velocidade maior que zero? Porque eu estou me orientando aqui, tá? Só que ele pode estar indo para a direita, e como naquele desenhozinho dos carros vermelhos, e do carrinho vermelho, carrinho verde, eu às vezes tinha ele indo para a direita e a velocidade aumentando, ou ele indo para a direita e a velocidade diminuindo, ou seja, ele indo para a direita com o pé no acelerador, ou ele indo para a direita com o pé no freio. Então, vamos lá. Se ele está indo para a direita, a velocidade é positiva.
né? Então, eu vou considerar isso todas as vezes que a velocidade for positiva, tá? Eu vou considerar que meu movimento, ele é um movimento progressivo, certo? Ah, é porque a velocidade está aumentando? Não foi isso que eu falei. É que a velocidade, ela é positiva. Ela pode estar diminuindo de tamanho. Quem vai fazer a velocidade aumentar ou a velocidade diminuir? A aceleração. Tá? Então, se por acaso a velocidade for positiva e a aceleração for positiva, o que vai acontecer? A velocidade vai aumentar. Né? Então, nessa situação aqui, a velocidade aumenta. Aí ela era 10 e digamos que a aceleração é 5. Então, de 10 ela vai para 15, de 15 ela vai para 20, de 20 ela vai para 25 e vai embora. Mas se a velocidade for positiva e a aceleração for negativa, o que vai acontecer? Isso significa dizer que o corpo está freando, que era aquele carrinho verde que a gente colocou lá atrás. Então, a velocidade era de 30 e a aceleração é menos 5. Então, a velocidade de 30 vai para menos 20, vai para 25, de 25 vai para 20, de 20 vai para 15. Né? Então, nesse caso aqui, ó, a velocidade, ela vai, ao invés de aumentar, ela vai diminuir. Quando ela aumenta, a gente fala que o movimento é acelerado, tá? Então, progressivo por conta da velocidade ser positiva. Mas ele pode ser progressivo acelerado. Então, a velocidade está aumentando. Mas pode acontecer da velocidade estar diminuindo de tamanho. Ela continua positiva, mas ela está diminuindo de tamanho. Então, ele é um progressivo retardado. Beleza? Observe aqui que os meus vetores, quando a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, o vetor velocidade e o vetor aceleração apontam para o mesmo lugar. Quando a velocidade é positiva, meu vetor velocidade está apontando para um lado e a aceleração está apontando para o outro. Os vetores têm sentidos contrários, tá, gente? E dá para eu falar no outro slide, ó. Se por acaso a velocidade for negativa, a velocidade é negativa. Por que a velocidade é negativa? Porque meu eixo x está apontando para cá, porém a velocidade está apontando para a esquerda, tá? Está apontando no sentido contrário do que eu estou chamando ali de orientação positiva. Então, a velocidade é negativa. Ora, mas e se a velocidade for negativa, você vai fazer o quê? Vou chamar meu movimento de retrógrado. Ah, mas então a velocidade está diminuindo de tamanho, o corpo está ficando mais devagar? Não, não. Não falei isso. Ele pode ser um retrógrado acelerado. Retrógrado acelerado. O que isso significa? Que a velocidade vai ficar mais negativa ainda, porque ele está acelerando, ele está com o pé no acelerador. Para o lado que ele está indo, ele está com o pé no acelerador. Então, se a velocidade e o vetor aceleração tiverem o mesmo sentido, os dois estiverem apontando para o mesmo lugar, nesse caso, os dois são negativos, o que vai acontecer com o tamanho da velocidade? Ela vai aumentar. Por exemplo, a velocidade começou com menos 20 e a aceleração é menos 5. Então, a velocidade de menos 20 vai para menos 25, de menos 25 vai para menos 30, de menos 30 vai para menos 35 a cada 1 segundo. Isso significa dizer que ela está aumentando em tamanho, o corpo está ficando mais veloz. Pessoal, a gente vai parar por aqui. Deu nosso tempo, né? Vocês querem me perguntar alguma coisa? A gente volta a falar na semana que vem. Se eu estou indo na direção contrária, ou seja, à medida que o tempo passa, minha posição diminui. Na fórmula para eu... Lucas, deixa eu ver aqui o que mais você escreveu, ver mais. Se eu estou indo na direção contrária, ou seja, à medida que o tempo passa, minha posição diminui. Na fórmula, para eu expressar essa ideia, bastaria colocar velocidade negativa? Então, Lucas, você tem duas coisas, velocidade e posição. Se por acaso o movimento for retilíneo uniforme, Lucas, você teria a aceleração valendo... Deixa eu ver aqui a aula que eu estava aqui, né?
Vou colocar aqui no meio, tá? Vamos colocar aqui no início, ó. Se eu estou trabalhando com um movimento uniforme, e você me disse que a velocidade é menor que zero, ela não varia, o movimento uniforme ela é constante. Ah, a minha velocidade ela está valendo menos 3 metros por segundo, porque ele está caminhando no sentido contrário. Tá vendo, Lucas? Então, na hora de você usar aquela fórmula, S posição, né? É igual a S0, mas a gente chama de V0, mas é a velocidade em qualquer instante, né? Porque a V0 é igual a qualquer velocidade. Ah, a velocidade no instante 3 é menos 3, beleza. É a própria V0, já que não há variação. Então, Lucas, na hora de substituir aqui, ó, você vai colocar o valor negativo. Então, foi dado para nós também, faz de conta que a posição inicial valendo 7, sei lá, 7 metros. Então, a gente colocaria aqui 7 menos 3t. Então, o que aconteceria com a posição ao longo do tempo? Se a gente fizer uma tabela, então a posição no instante 0 é 7. O que vai acontecer com a posição no instante 1? 7 menos 3, 4. O que vai acontecer com a posição no instante 2? 7 menos 3, menos 6, dá 1. E no instante 3, 7 menos 9, menos 2. Ah, como é que é isso? Faz conta que ele está se movimentando aqui. Ó. Você faz um referencial 0, ele começou lá 3, 4, 5, 6, 7. Faz conta que ele começou aqui. Essa é a posição no instante 0. Aí, depois ele vai vir aqui para a posição no instante 1, ó. Esse é o S de 1. E no instante 2, ele está aqui já, ó. Essa é a posição no instante 2. Então, ele está andando para cá, ó, Lucas, ó, a velocidade negativa. Tá vendo? Então, como ele anda para cá, já no instante 3, ele está numa posição que, para a gente, está à esquerda do 0, do nosso referencial 0. Essa é a posição no instante 3. Vou colocar a bolinha aqui, ó. Tá, Lucas? E aí, se eu estivesse trabalhando com um movimento retilíneo uniformemente variado, eu preciso da aceleração, saber se ela é positiva ou negativa, e da velocidade. A gente pode começar a aula que vem fazendo isso. Tá, Lucas? Aceleração pode ficar positiva, então, apesar desse deslocamento contrário, a aceleração pode ficar positiva. A aceleração pode ser positiva e a velocidade negativa. Né? Então, se a aceleração for positiva, ele me deu que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Eu vim aqui no lugar do A, põe 2. E ele me falou que o V0, a velocidade inicial, era menos 3. No lugar do V0, eu coloco menos 3. O que a gente vai perceber? Aí ele começou na posição menos 10. O que a gente vai perceber? Que como a aceleração é positiva, essa parcela aqui, ao longo do tempo, à medida que o tempo for ficando maior, instante 3, 4, 5, ela vai ganhar das outras, dessas duas, do S0 e do V0, então ela fica maior em tamanho. Isso vai fazer com que a nossa parábola, que tinha concavidade para cima, o Y dela vai ficando cada vez maior, ou seja, a posição se torne positiva. Mas eu termino de responder na aula que vem, porque o pessoal já deve estar querendo me matar, né? Deixa eu baixar a lista de presença, tá, gente? Antes de vocês irem embora. Baixar a lista de presença. Vocês querem continuar aí para eu responder? Hein, pessoal? Eu vi que tinha umas perguntas aqui. Vocês querem continuar? A gente faz hoje. Quer, Lucas? Que eu responda o que você me perguntou? A aceleração pode ficar positiva? A aceleração pode ser positiva ou negativa. Para nós, a aceleração ela vai ser constante. Ou ela é positiva e ela permanece positiva durante toda a trajetória, ou ela era negativa e ela permanece negativa durante toda a trajetória. Porque para a gente, por enquanto, se tiver aceleração diferente de zero, nosso modelo vai ser retilíneo uniformemente variado.
uniformemente variado garante que a aceleração é constante, sendo positiva ou negativa. Se a aceleração for negativa, o desenho da parábola, que representa a posição em função do tempo, é uma parábola com cavidade para baixo. E aí, possivelmente, em algum instante, a minha parábola que tem concavidade para baixo, ela vai acabar cruzando o eixo X. Né? Se eu desenho uma parábola com cavidade para baixo, ela acaba cruzando o eixo X. E o que isso significa para nós? Que eu vou ter alguma posição negativa, ou seja, o corpo vai ficar lá antes do zero. Tá ok, gente. Vamos sair, daqui a pouco temos que ir para a próxima aula, né? Boa noite para vocês. Boa noite, professora. Bom final de semana. Boa noite, professor. Tchau, Igualmente, gente. até semana que vem. Até semana que vem.